Deus vivo, esta oração é direcionada a Ti, Todo-Poderoso Deus. E que uma bola de fogo seja ligada em cima desta igreja, ó Pai, no mundo espiritual, e uma diante do Teu trono. E um fio de luz com a glória do Senhor dos Exércitos haja entre essas duas bolas de fogo, ó Pai, que nenhum principado, potestade, Senhor, ou dominação das trevas, aleluia, venha prevalecer, mas a Tua vontade, Senhor, sobre nós. Deus vive, Todo-Poderoso, te apresentamos o Teu servo, irmão André, Pai. Cerca ele, Senhor, com chamas de fogo nesta noite. Toma Teu vaso, Espírito Santo, afina ele, o instrumento precisa de afinação, aleluia, de limpeza, Senhor, então limpa ele, limpa nós a cada dia, Senhor, para estarmos afinados na Tua mão. Toca nós como uma trombeta para essas nações, Pai, de pecado, para a Tua palavra ser anunciada, Senhor. Senhor, que este ensino chegue, Senhor, aleluia, almas que estão presas, Pai. Voam como asas, Pai, de querubim, de serafim, em alta velocidade, Senhor. E que nenhum demônio venha barrar este ensino, Pai, mas chegue como uma chave abrindo cadeias nessa noite. Que este ensino, Senhor, rompa as barreiras espirituais da treva, Senhor. E que a vontade do Senhor Jesus prevaleça, que, aleluia, o conhecimento da verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Abençoa a família do irmão André, Senhor. Abençoa, Pai, todo o corpo da igreja, o pastor Tiago, todas as irmãs, Senhor. Os irmãos, Pai, as crianças, da planta do pé até o alto da cabeça. E que esse ensino seja saúde para nós, Pai. Seja vigor, vida, Senhor, e que fontes de água se rebente no mundo espiritual sobre esta igreja, Senhor. Aleluia, Senhor, e que as Tuas nuvens, que são carros para Ti, Pai, saia deste ensino como carregadas, Pai, sobre as vidas que estão em deserto, trazendo a salvação, Senhor, e a esperança do Espírito Santo sobre elas. Em nome do Senhor Jesus, seja coberto o irmão André e toda essa igreja com o Teu sangue, e que nenhuma vontade das trevas prevaleça, mas a vontade do Senhor dos Exércitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus, o Rei da Glória, que é digno de honra, glória e louvor para todos sempre. A igreja diz amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão em casa também. Cumprimento com a paz do Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Mais uma noite, o Senhor nos deu a oportunidade para nós estar meditando na palavra. E hoje, nesta noite, nós vamos meditar num assunto. Eu creio que às vezes muitos irmãos já sabem, mas é necessário nós meditar, nós ler, nós falar, porque muitas pessoas que estão em casa, quem sabe elas não sabem. E às vezes muitos de nós também não sabem, né? Quem sabe a gente pensa que sabe, mas nem tudo a gente compreende. Hoje nós vamos falar acerca do que, para que Jesus veio. Se eu pedir para você, para que Jesus veio? Você vai dizer, Ele morreu pelo meu pecado. Morreu por mim. Mas é muito mais. Porque Jesus, Ele veio para cumprir a palavra. A Bíblia fala que tudo que estava escrito na lei, no salmo do profeta, falava dele. Então Ele é a revelação de tudo, Ele é a consumação de tudo. Mas se nós colocar hoje no nosso coração, nós parar para pensar, nós sabemos mais do que Jesus vai fazer quando Ele vier do que Ele já fez. Nós sabemos que quando Jesus vier, Ele vai trazer o reino, Ele vai trazer o juízo, Ele vai trazer a destruição da morte para os seus santos, Ele vai trazer a ressurreição. Mas às vezes a gente pensa, para que Jesus veio? Muitas vezes nós só pensamos que Ele só veio para morrer por nós. Mas é muito mais. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, Jesus veio para isso aqui, ó. Tudo que está aqui. O que está revelado na palavra. Fora o que está ainda em mistério. Mistério é algo que está revelado, mas a gente não consegue enxergar na hora e às vezes não sabe também como explicar, discernir, trazer a revelação. Mas hoje eu vou trazer passagens que está escrito para que Jesus veio. O que Ele veio? Por que Ele deixou os céus? Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, para nós começar, nós vamos começar no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, 16. Lucas 4, 16. Onde o profeta Isaías já profetizava para que Jesus
ia vir. E ele veio para isso. Lucas 4:16. Diz assim a palavra. Baixa um pouquinho só o fundo. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então agora o próprio Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele começou na cidade de Cafarnaum, onde ele começou a pregar. E a Bíblia diz que era um costume de Jesus frequentar a sinagoga, ele era um judeu. Mas ele chegou naquela sinagoga, ele se levantou, e deram para ele o livro do profeta Isaías, ele procurou essa passagem. Porque agora ele veio revelar ao seu povo para que ele veio. Porque ele foi ungido pelo Pai. Para esse momento, para essa hora, para aquela ocasião, que ele veio para agora proclamar libertação aos cativos. Jesus veio para pregar. Cativos que nem sabiam que estavam. Ele veio para evangelizar, ele veio trazer uma boa mensagem. Ele veio trazer uma mensagem nova, algo que era novo para eles. Ele veio para dar vista para os cegos. Mas não é só o cego físico, a cegueira espiritual do homem. E ele veio pôr em liberdade os oprimidos, os cativos. Esses cativeiros que são da morte, do inferno, do engano e de todo tipo de opressão maligna. Jesus, ele veio para isso. Então muitas vezes nós pensamos que Jesus veio só para morrer por nós. Não, é muito mais. Porque quando Jesus veio, ele abriu sua boca. Abriu sua boca e proferiu coisas que estavam ocultas nas Escrituras. Aquilo que estava em mistério, ele começou a falar, por mais que ele falava em parábola. Mas aos seus apóstolos era dado o mistério do reino do céu. Que ele veio para isso. Ele veio trazer a verdade para o homem. Livro de João, capítulo 18. João, capítulo 18. Versículo 33. Versículo 33. João 18, 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram a mim, o que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Olha aqui que ele veio: para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então essa proclamação aos cativos, esta evangelização que Isaías falava, é isso aqui. Jesus veio dar testemunho da verdade. Porque a lei, ela foi dada por meio de Moisés. É a lei. A lei, ela julga, a lei revela o pecado, mas a lei não salva. A lei não há libertação. Mas agora a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus veio trazer a graça do Pai que estava oculto na lei. Qual que era? Que havia de ter um sacrifício, que havia de ter um cordeiro, devia ter um santuário, devia ter um sacerdote.
devia ter uma propiciação, um propiciatório, e tudo isso estava no céu, aguardando que Jesus viesse para isso. Mas antes que Jesus viesse fazer isso, Deus já falava ao homem por meio de mistério. E Jesus veio trazer os mistérios que estavam ocultos na Escritura, em que agora Ele veio para isso, para dar testemunho da verdade. E quais são as verdades que Jesus falou? Que todo homem está debaixo do pecado. Todo homem é pecador, tanto judeu como grego, como bárbaro, como filósofo, todos estão condenados. Até o seu próprio povo Israel estava condenado. E precisava agora ouvir a verdade. Que se o homem não se arrepender, ele vai cair no lugar de choro e ranger de dentes, aonde Jesus não quer. Porque esse é o cativeiro que Jesus veio libertar o homem. As correntes da morte e do inferno. Esse cativeiro que ele levou cativo, ele despojou os principados. Jesus tirou o poder do diabo. Apesar que o diabo está aqui, está reinando, porque ele não foi aprisionado. Porque Jesus ele deixou agora o quê? O tempo determinado, para que essa pregação chegue ao tempo em que ele há de voltar. É o tempo dos gentios. É a presciência de Deus. Quando Deus, na dispensação, Deus dividiu os tempos. Houve o tempo antigo, o tempo de Noé. Houve o tempo de Abraão, o tempo dos patriarcas. Agora ele tem o tempo da igreja. A igreja é todo aquele povo que crê na pregação de Jesus. Nessa libertação. Essa vista que Pilatos não conseguia enxergar. Pilatos estava cego. Pilatos não conseguia enxergar o que Jesus veio fazer ao mundo. Nem o que ele pregou. Porque se ele soubesse, Pilatos ele defenderia Jesus. Até ele morreria por Jesus. Como Pedro falou que morreria. Mas ele teve que cumprir o quê? A Escritura. Ele tinha que padecer. Então Jesus ele veio para trazer a revelação. Ele veio para proclamar a libertação. Às vezes a gente pensa que Jesus só morreu por mim. Se você ficasse nesse que ele só morreu por você, pelo teu pecado, você vai ser igual o católico. Porque o católico vive no pecado, o católico é idólatra, o católico mente, fuma, prostitui, adultera e fala que Jesus morreu pelo seu pecado. Então é uma coisa superficial, porque a meia-verdade ela não liberta. Por isso que a vontade do Pai é que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, do total. Porque o total vai trazer o quê? A verdade. Porque o que Jesus recebeu do diabo no deserto? Meia-verdade. O que Eva recebeu no jardim do Éden? A meia-verdade. Mas quem entregou a verdade para Adão e Eva? Deus. Não coma. Então o diabo ele continua enganando. E ele não quer que nós conheçamos. Para que Jesus veio? Jesus veio para um monte de preceitos, veio para um monte de desígnios. Salmos 40. Salmos 46. Salmo 40, versículo 6. Salmos 46. Olha o que Davi já profetizava. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, Holocaustos e ofertas pelo pecado não queres. Então eu disse: eis aqui estou eu. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro em meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os meus lábios. Tu sabes, ó Senhor. Então o salmista já falava que Deus não quer sacrifício, Deus não quer holocausto, Deus não quer oferta pelo pecado. Deus ele quer que abra o ouvido. Porque Jesus, quando estava com o Pai, no seio do Pai, ele falou assim: Pai, eu estou no livro, eu estou para fazer a tua vontade, envia-me a mim, e eu vou proclamar as boas novas à grande congregação. É o que Isaías falava, ele veio proclamar a libertação, ele veio proclamar o Evangelho. Evangelho é uma boa mensagem, para alguns é mal, né? Porque ela vem contra o preceito do pecado do homem. Mas ele falou que ele não cerrou seus lábios, ele nunca fechou. Ele proclamou a libertação. Por isso que ele falou que ele proclamava. Proclamar é dizer alto.
é dizer em alta voz, é dizer com autoridade, é dizer com o peito cheio. É o que Jesus falava, por mais que ele não gritava nas praças, mas ele sempre falou a verdade. Tanto é que quando ele estava perante Pilatos, o que ele falou? Para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. Então, o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer a verdade, ele veio proclamar, ele veio abrir o olho do homem, ele veio libertar o cativo. Porque o que liberta um homem não é a verdade? É só a verdade que vai libertar o olho do homem. O apóstolo Paulo enxergava com o olho físico, mas não enxergava na mente. E quando ele ficou cego fisicamente, que ele agora começou a enxergar o mundo espiritual. Tanto que ele viu Ananias vindo colocar a mão na cabeça dele, e ele voltando a enxergar, e dizendo que era para ele agora sofrer por Jesus. Agora ele começou a entender para que Jesus veio. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1. Para que mais Jesus veio? 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Versículo 8. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Não se envergonhe do que Jesus pregou. Nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que Ele nos que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual só não destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Para que Jesus veio? Por meio da pregação, do testemunho da verdade, Ele veio trazer à luz a vida e a imortalidade, destruindo a morte. Jesus veio para isso. Jesus veio para destruir a morte. E como é que você mata a morte? Como é que você destrói a morte? Somente pelos desígnios do Pai. Ele tinha que se fazer homem, se entregar como sacrifício, se entregar à morte. Mas quando ele se entregou à morte, a alma de Jesus desceu até as regiões inferiores da terra e tomou o cativo ao cativeiro. Ele teve que vencer ela. E como alguém vai vencer a morte se não se entregar a ela? Como você vai enfrentar um espírito se você não tiver um espírito? Não tem como. Então Jesus ele teve que enfrentar a morte. Ele teve que estar de cara a cara com ela. Agora, como ele venceu? Santidade. Porque a morte é o salário do pecado. Mas Jesus morreu, mas ele não tinha pecado. Mas por que ele morreu? A carne. Ele deixou a carne. Porque a morte, irmão, é a separação, alma, corpo e espírito. Isso é morte. É um lugar onde você está afastado do teu ser essencial. Os três, corpo, alma e espírito. E Jesus teve que ser descolado. Jesus não podia vir lá de cima. Ele não podia vir como anjo, como espírito, como ele era. Mas ele teve que se fazer carne. Ele teve que ser um ser humano para agora vencer a morte. Ele tinha que estar em carne. Então o Evangelho veio trazer tudo isso. A verdade veio proclamar isso. Em que Deus Pai, o seu Filho amado, agora se fez a carne. Se fez para vencer ela. E quando ele venceu, ele trouxe o que? Através da pregação, do arrependimento, da santificação. Ele trouxe a luz. O homem agora conseguiu enxergar. Por isso que ele falou, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E ele trouxe a imortalidade.
Tudo isso aí Jesus ele veio fazer. Mas se ele não viesse, não haveria isso. Se Jesus não viesse, não haveria luz. Se Jesus não viesse, não haveria a destruição da morte. Se Jesus não viesse, não haveria a imortalidade. E nem a vida ia se manifestar. Todos estavam na morte. O próprio Paulo escreve: todos nós estávamos mortos em delitos e pecado. Por isso que Jesus falou assim: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Todo homem está morto. Todos. Cego, morto, surdo, não consegue enxergar. Mas Jesus veio para isso. E quando ele proclamou a liberdade, os que são dele, como ele diz para Pilatos, os que são dele, os que são da verdade, ouvem a voz dele. Os que são da verdade vão ouvir a voz dele. Os que são a ovelha de Jesus vão ouvir a voz do bom pastor. Por isso ele falou: vocês não dão ouvido às minhas palavras, porque vocês não são das minhas ovelhas. Mas a ovelha de Jesus vai ouvir. Agora quem é a ovelha de Jesus eu não sei. Por isso que ele falou agora: ide também, e agora pregai esse evangelho, que é o poder de Deus. Paulo fala aqui, ó, o evangelho é o poder de Deus. Aquilo que estava em mistério, guardado nos tempos eternos, aquilo que estava guardado antes da fundação do mundo, aquilo que nem os anjos sabiam, a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, foi revelado agora aos principados e potestades. A igreja agora são as coisas que os anjos anseiam averiguar. Os anjos estão aprendendo agora com o amor de Deus revelado para a igreja. O poder de Deus foi revelado a todo principado e potestade. Por isso que Jesus triunfou sobre todo principado e potestade. Expôs eles ao desprezo. 1 João, capítulo 3. 1 João 3. 1 João 3, 8. E quando Jesus fez isso, o que ele fez? Ele destruiu as obras do diabo. 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para isso Jesus veio, ó, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece dentro dele é o quê? A verdade que Jesus pregou, a divina semente. Esse não pode viver pecando. Então é para isso que Jesus veio, irmão. Ele veio para semear a divina semente no coração dos seus eleitos. E quando Jesus semeou a verdade, o que aconteceu com as obras do diabo? Foram quebradas, foram destruídas. Tudo que o diabo ensinou, o mentiroso, que desde o princípio mente, a verdade veio e destruiu. Então a luz prevalece nas trevas. Essa é a luz que Jesus veio trazer, que Paulo fala lá em 2 Timóteo. Ele trouxe a vida, trouxe a luz, trouxe a imortalidade por meio do evangelho. Ele destruiu a morte e destruiu o diabo que tem o poder da morte. Só que agora eu vou falar para você, o diabo não está enganando? Porque ele não está acorrentado. Ele não está no lago de fogo. Ele não está preso no inferno. O diabo está solto agora no tempo determinado. Quando Jesus voltar, ele vai ser acorrentado. Então às vezes nós sabemos o que mais Jesus vai fazer quando ele vier do que ele já fez. Jesus destruiu as obras do diabo. E como agora você pode vencer o diabo, destruir o diabo? Andando como Jesus andou, vivendo como Jesus viveu. Por isso que João fala, aquele que diz que o conhece, tem que andar como ele andou. Aquele que diz que ama ele, não guarda a sua palavra, é mentiroso, a verdade não está nele. Então, Jesus ele veio o quê? Destruir as obras do diabo. E quando Jesus reprovava os fariseus, reprovava os saduceus, ele estava fazendo o quê? Ele não estava confrontando os fariseus. Ele estava destruindo as obras do diabo. Toda heresia Jesus destruiu, que é obra do diabo. Todo pecado é o quê? Obra do diabo. E ele veio reprovar. Por isso que aquele que não se chega à luz, é porque a luz aborrece ele. Mas ele está aborrecendo a luz. Como o irmão falou, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que se chega à luz,
as obras más dele foram destruídas. E agora ele virou luz, porque aquilo que era o mal que estava nele foi destruído. O pecado foi destruído, porque agora ele foi iluminado. Ele foi liberto do cativeiro. Ele ouviu a proclamação da liberdade aos cativos. Tudo é a palavra, irmão. Começou com a palavra e termina na palavra. Começou na palavra e se consuma na palavra. Até a palavra falou na cruz: está consumado, está feito. Para isso eu vim e para isso eu cumpri. E pronto. Jesus ele é o juiz, ele é tudo. João 7,7. João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 7. João 7,7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que suas obras são más. Isso que Jesus veio destruir as obras do diabo. Jesus dá o testemunho de que as obras do mundo são más. Por isso que o mundo odiou. Quando seus irmãos falaram que ele tinha que ir para Jerusalém para se aparecer, que se ele fazia aquilo tem que se mostrar ao mundo, ele falou: meu tempo não é chegado, de vocês está presente. Eu vim para destruir as obras do diabo e o mundo me odeia, porque o mundo inteiro é do diabo. Então, irmão, Jesus ele veio trazer essa proclamação, essa libertação, que vem por meio da palavra. Então muitos falam assim: conhecereis a verdade vos libertará. E o que é a verdade? Como Pilatos falou: e o que é a verdade? Jesus não respondeu para ele. Ele falou: eu vim dar testemunho. Então, se ele deu testemunho da verdade, tem que saber o que ele pregou. Agora eu vou buscar o que Jesus pregou. Vou falar com Pedro, vou falar agora com Tiago, com André, com Tomé, com Bartolomeu, com Judas, com Tadeu. Ele sabe o que Jesus pregou. Porque Jesus levou uma bofetada daquele guarda do templo. Quando ele falou: vai lá ver o que eu falei. Vai lá ver com aqueles que eu falei. Por tanto tempo fiquei nas ruas, no templo, falando. Pede para eles que eu falei. Eu falei a verdade. Mas eles ouviam, mas eles não quiseram obedecer. Porque Jesus destruiu as obras más. 1 Coríntios capítulo 15, para que mais Jesus veio? 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Foi o que Jesus veio trazer. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus não veio destruir a morte? Que está ali, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Ele destruiu a morte. Mas a morte não está na terra ainda? Não está reinando a morte na terra? Só que aqui, apóstolo Paulo, vou falar um mistério para vocês. Sabe quando vai se cumprir a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória? Quando Jesus vier, no ressoar da última trombeta. Mas Jesus, ele já demonstrou o poder contra a morte. Ele ressuscitou. Por isso que agora nós vivemos por fé, meus irmãos. Nós vivemos por fé. Só vai crer, só vai obedecer aquele que tiver fé. Você pode dizer: eu tenho fé. Eu tinha fé que existia Deus, mas não me salvava.
Eu tenho que ter fé naquilo que Deus determinou, como forma de caminho de santificação e de justiça para mim. Então Jesus, ele destruiu a morte e nos dá a vitória por intermédio dele. E como você vence a morte? Andando como ele andou, amando ele como ele amou o Pai, vivendo como ele viveu, fazendo a vontade do Pai. Porque ele prometeu que aqueles que são dele, ele falou que ele vai ressuscitar no último dia. Corpos incorruptíveis. Ele veio trazer o quê? A luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Porque ele destruiu o poder da morte. Livro de 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 1. Versículo 15. Primeira Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio para quê? Salvar os pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. Quem sabe essa você já sabia, Jesus veio para salvar o pecador. Mas vamos ler todas as passagens que falam o que Jesus veio fazer. Esse é o intuito do ensino hoje. João capítulo 6. João 6. João capítulo 6. João 6, 38. Para que Jesus veio? João 6, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Jesus veio para quê? Para fazer a vontade do Pai. Ele falou: não vim fazer a minha própria vontade, vim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa: que Jesus não perca nenhum do que o Pai deu para ele. Nós pertencia ao Pai, e o Pai nos deu para Jesus. Por isso que agora Jesus recebeu toda a autoridade, para que agora Jesus venha resgatar tudo que o Pai deu para ele. Quem? Os eleitos. Aqueles que ele de antemão conheceu. Aqueles que ele chamou, predestinou, justificou e glorificou. Deus é o passado, Deus é o futuro. O passado e o futuro para Deus é a mesma coisa. É o que eu falei para o João hoje. Nós não estamos vivendo o tempo e espaço dessa era. Mas Jesus nos chama para nós para um reino que está preparado antes da fundação do mundo. Não é? Mas então o reino de futuro que há de se revelar, ele é o passado para nós. Porque o reino que vai ser revelado para nós, Deus já tem ele antes de criar esse. Então não vai voltar ao passado. Porque o passado, o presente e o futuro para Deus é igual. Deus é o tempo, Deus não tem diferença. Para nós existe o tempo e espaço da linha do tempo de crescer, nascer, se arrepender, se converter e ir para o céu ou para o inferno. Mas então nós estamos o quê? Nós estamos nessa situação aqui, ó, que Jesus veio para isso. Para não perder nenhum do que o Pai lhe deu. E como Jesus ganha alguém? Ele quer ressuscitar para a glória. E como ele ganha? Quando a ovelha ouve sua voz e o segue. A proclamação da liberdade aos cativos. Jesus veio para resgatar as almas do Pai. Jesus veio para resgatar
os eleitos, os escolhidos, aquele que pela presciência dele, ele já sabe quem é aquele que vai estar com ele na glória. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Bom que os irmãos vão ficando craque aí para saber onde é que estão os livros. Vai para lá, vai para cá. Hebreus 10, 4. Para que Jesus veio? Jesus veio para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é essa aqui, ó. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que sangue de touros, de bodes, remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Não te alegraste com holocausto, nem com oferta pelo pecado. Então eu disse, nós já lemos lá no Salmo. Então eu disse: eis aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, nem oblações pelo pecado, nem com isto tu te deleitaste, então acrescentou, Jesus acrescentou agora: remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Se lembra qual que era a vontade do Pai? A vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum do que Ele deu. E como Jesus tinha que ganhar alguém? Primeiro ele tinha que ser o quê? A propiciação. Porque Deus já falava: ofertas, holocaustos, sacrifício pelo pecado eu não quero. Sangue de touro, de bode não salva ninguém. Mas estava escrito no rolo do livro: estou aqui para fazer tua vontade. Então Jesus, ao estar no mundo, ele falou: Pai, acrescentou, remove o primeiro, remove aquele tabernáculo, remove aquele sacrifício, remove aquelas ordenanças, porque estou eu aqui para fazer tua vontade. E é nessa vontade que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Jesus veio em ofertar ao Pai como sacrifício pelo pecado. Jesus veio para ofertar. Então ele veio fazer o quê? A vontade do Pai. O Pai não queria touro, não queria bode, não queria carneiro, mas Deus não deu para o povo de Israel? Mas era sombra, porque Jesus é a luz. A sombra é sombra. A sombra é algo que reflete, algo que está tampando a luz, mas a luz veio agora, e a sombra não tem mais valor. O que tem valor é a luz. Porque nós somos salvos pela graça. O que é graça? O sacrifício de Jesus nos limpa de todo tipo de oferta e sacrifício. Requer o que agora de nós? Obediência para a santificação. Isso é graça. Jesus cumpriu todas as ordenanças da lei de Moisés no seu corpo. E quando ele fez isso, ele fez o quê? A vontade do Pai. Então tudo isso Jesus veio fazer. Veio fazer a vontade do Pai. João capítulo 14. João 14. João 14, 31. João 14, 31. Contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus, ele fez o quê? Jesus, ele amou o Pai. Jesus fez o quê? Tudo o que o Pai ordenou. Estava ordenado desde o passado na Escritura que Jesus havia de ser
a oferta de sacrifício de sangue que aplacasse a ira de Deus. Por isso que Jesus agora falou assim: vamos daqui. Agora o Filho do Homem vai ser glorificado e o Pai vai ser glorificado nele. O que aconteceu com ele? Foi traído, foi espancado, foi cuspido, foi rejeitado, foi pregado, se entregou à morte, venceu a morte, ressuscitou e agora proclamou a libertação para vocês, meus irmãos. Nós podemos ser livres de todo cativeiro, se nós fazer o que Jesus fez. O que Jesus fez? A vontade do Pai. Por isso que nós fazemos a vontade de Jesus, nós estamos amando Jesus. Porque ele falou assim, que ele amou o Pai. E como ele amou o Pai? Quando ele obedeceu ao Pai. Por que o Pai o ressuscitou? Porque ele não teve pecado. E o que é isso? Amar a Deus. O que é amar a Deus? Este é o amor de Deus, quando guardamos os seus mandamentos. Jesus veio para isso. Então ele veio dar o quê? Iluminar um homem. Ele veio dar o testemunho. Ó, se vocês amar o Pai como eu amei, vocês vão ser ressuscitados junto comigo em glória. Porque eu morri para redimir vocês de todo o cativeiro do pecado, da morte e do inferno. Jesus veio para isso, meus irmãos. Livro de Atos, capítulo 26. Atos 26. Atos 26, 22. Atos 26, 22. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho. Paulo foi fazer a vontade de Jesus, ó. Dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia de padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, e anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Paulo era a luz dos gentios. Anunciaria que Cristo devia de padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Todos vão ressuscitar um dia. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é dar testemunho da morte e da ressurreição de Jesus. Que naquele tempo era loucura para os judeus e escândalo para os gentios. Por isso que Paulo fala, eu não me envergonho da mensagem da cruz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E até hoje é loucura. Então hoje, meus irmãos, muitos estão pensando que Jesus veio para dar prosperidade. Jesus veio para dar casa. Jesus veio para restaurar casamento. Jesus não veio para isso. Você vai ver que até o final desse ensino aqui, Jesus veio para morrer e dar testemunho. Para libertar o homem do pecado, da morte e do inferno. É por isso que Jesus veio. Veio para dar luz para o cego. Veio para dar vista para o cego. Jesus veio para que os enfermos, os pecadores agora tivessem uma esperança de habitar um dia com esse Deus. É para isso que Jesus veio. Proclamar a liberdade aos cativos. Livro de João, capítulo 12. João 12. João 12, 27. João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma. O que eu direi? Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. Minha alma está angustiada. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Para o quê? Se entregar à morte. Se entregar como sacrifício. Jesus, irmão, ele sabia tudo que ele ia padecer. Ele sabia cada prego que entrar, cortando seus nervos, seus tendões, suas veias, sua carne, seu músculo, ele sabia tudo.
Ele sabia de cada chicotada que ele ia passar. Mas ele falou, minha alma está angustiada. Eu vou dizer, Pai, me livra dessa hora. Mas é para isso que eu vim. Seja feita a vontade dele. Então, e assim, meus irmãos, quando nós se entrega, como Jesus se entregou, agora como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, quando o nosso corpo é entregue, como os apóstolos se entregaram, nós estamos fazendo o que Jesus fez. Nós vamos conseguir vencer a morte, porque quando nós se entregar à vontade de Deus, irmão, nós já vencemos a morte. A morte física, ela vai vir. Entrou por Adão. Tu é pó e ao pó retornará. Agora Jesus nos livra dessa condenação, que é o que? A segunda morte, o lago de fogo. Aquela ali, depois dela, irmão, não existe mais redenção, não existe mais sacrifício, não existe mais perdão, não existe mais ressurreição. Só existe uma ressurreição dos vivos, quando Jesus vier. E depois, alguns que estão na morte, que vão ressuscitar, estão no livro da vida. Isso eu já não sei explicar para você, é um mistério que só Deus sabe. Ou o Espírito Santo pode revelar. Livro de Mateus capítulo 1. Jesus veio para morrer por nós. Mateus 1, 21. O que mais Jesus veio fazer? Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus veio para salvar um homem dos pecados. Os pecados que enganam o homem, que gera a morte. E quando Jesus traz a verdade, ele destrói o quê? As obras do diabo. Então livra o homem do pecado. Ele não está falando só livrar um homem do pecado de perdoar, mas do pecado que nós pratica. Porque o que destrói o pecado em nós? Não é conhecer a verdade? Não é saber que o adultério faz com que o homem agora seja um adúltero e vai para o inferno? Então quando a verdade veio por Jesus, ele destruiu o pecado. Falou, vocês ouviram pelos antigos, não é? Não adulterarás? Ele falou, eu porém vos digo, vocês estão adulterando com o olho. Vocês estão cobiçando a mulher do próximo com o olho, vocês já adulteraram no coração. Então Jesus veio trazer o quê? A luz, o testemunho da verdade. Falou, vocês estão errados. Vocês estão achando que adultério é consumar o ato? Vocês já estão consumando no coração de vocês. Porque a lei também dizia, não cobiçará. Não cobiçará o boi, não cobiçará o jumento, não cobiçará nada do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo. E eles se esqueceram disso. E Jesus veio iluminar o homem, tirar a cegueira deles. Livro de Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, ele é testemunha fiel, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue nos liberta dos nossos pecados, porque o pecado é um fardo de condenação, e Jesus é aquele que arranca o fardo pesado. Mas o que arranca? O sangue, porque o sangue, ele é a propiciação, ele é o pagamento. Tudo isso Jesus fez. Livro de Hebreus capítulo 9. Hebreus 9. Hebreus 9, 24. O que mais Jesus fez? Jesus veio cumprir toda a lei de Moisés. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, pela mão de Moisés, pela mão dos hebreus, figura do verdadeiro. Porém, ele entrou no céu, no verdadeiro,
para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si muitas vezes, como sumo sacerdote a cada ano, entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao cumprir-se os tempos, se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma única vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então Jesus, ele veio para quê? Ele veio porque Deus precisava um sumo sacerdote no santuário celestial. Mas Deus precisava, além do sumo sacerdote, precisava do quê? Sangue. Sangue de bode, de touro não podia entrar lá. Mas precisava ser um sangue puro, para fazer o pagamento do pecado do homem. O sangue que liberta o homem do pecado. Jesus. Então ele não entrou no templo de Salomão, ele não entrou no tabernáculo que Moisés fez por mão humana, mas ele entrou no verdadeiro que Moisés viu. Deus falou, faça como tu viu. Ele entrou no verdadeiro para agora interceder por nós. Jesus agora levou o seu sangue no verdadeiro santuário, aonde agora, de uma vez por toda, ele obteve a eterna redenção. Mas você viu aqui que ele falou algo aqui que muitas vezes você não compreende? O versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Por que ele vai tirar pecados de muitos e não de todos? Só vai tirar daquele que aceitar ele, só daquele que crê. Ele vai tirar o pecado de muitos. Só que João fala, ele é propiciação pelo nosso pecado e pelos do mundo inteiro. Mas o mundo inteiro quer Jesus? O mundo inteiro aceita o seu sangue? O mundo inteiro aceita essa graça que foi ofertada ao homem? Quando Jesus se fez carne, agora ele se entregou à morte, venceu a morte, levou o cativo o cativeiro, subiu até os céus, está no santuário, à destra de Deus, que agora fez a verdadeira propiciação pelo pecado. Nem todos querem. Então Jesus, ele veio por todos, mas agora a Bíblia fala que ele tirou o pecado de muitos. Aleluia. Livro de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Não penseis que eu vim revogar ou abolir a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu toda a lei e os profetas. O que os profetas falaram a respeito dele, como Isaías falou, que ele ia vir, ia proclamar a liberdade. Isaías 53, ele ia sofrer, ele ia se entregar à morte, ia levar nossas enfermidades. Tudo Jesus cumpriu. A lei de Moisés, ele cumpriu. Tanto ele obedeceu a lei de Moisés, como ele cumpriu no corpo. Ele é o verdadeiro sacrifício. A vontade de Deus. Sacrifícios e ofertas não quer pelo pecado, mas um corpo me formaste. Eis aqui, ó Pai, para fazer tua vontade. Estou escrito no rolo do livro. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E assim nessa vontade temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, que de uma vez por todas, por uma vez, entrou no verdadeiro santuário. E está aguardando agora que o Pai envia ele para agora tomar posse do seu reino. E todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés de Jesus. Você vê que até o inimigo de Jesus é Deus que põe debaixo do pé dele. Sabe os teus inimigos?
É Jesus que põe debaixo dos teus pés. Paulo fala assim, quando Jesus vier, ele vai esmagar a cabeça do diabo debaixo dos vossos pés. Então hoje nós temos que vencer como Jesus venceu, o quê? Lutando contra o diabo, com a verdade, com a justiça, com a santificação, fazendo a vontade dele, e assim o Pai te honrará. Ele falou, onde estiver o meu servo, eu ali estarei. E aonde eu estiver, o meu servo vai estar comigo. E o Pai o honrará. Essa honra que Jesus recebeu, porque ele fez a vontade do Pai. Deus o exaltou e o glorificou. Por isso, naquele dia, irmão, a igreja que honrou Jesus na terra, sofreu por honrar Ele, Ele vai honrar naquele dia. Ele vai dar honra para nós. Então vamos buscar as coisas que são eternas, aqueles que são incorruptíveis. Então Jesus veio cumprir a lei. João 8:29. João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por que o Pai está com ele? Porque ele só fazia o que agradava ao Pai. Você quer estar com Jesus? Você quer que ele esteja com você? Faz o que ele agrada. Ele já fala lá no Velho Testamento: estarei convosco enquanto você estiver comigo. Se me deixar, eu vos deixarei. Só que Deus, ele não te abandona, irmão. Você pode hoje voltar para o pecado, ele não vai te abandonar, mas ele vai te deixar. Sabe por quê? O diabo vai te arrebentar, para que você venha agora saber que só existe alguém para te libertar, Jesus. Mas Jesus fala assim: não vamos permanecer no pecado. Não dá brecha para o diabo, irmão. Não volta para trás. Não volta para trás. Nós não sabemos dia da manhã. Então Jesus falou assim, ó, que o Pai está com ele, porque ele sempre faz o que lhe agrada. É por isso que Jesus veio cumprir a lei, porque ele fez o que agradava o Pai. Jesus cumpriu toda a lei. Gálatas capítulo 4. O que mais Jesus fez? Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Por isso que Jesus cumpriu a lei. Para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não somos escravos, e sim filhos. E sendo filhos também, herdeiros por Deus. Jesus veio fazer o quê? Nos trazer a adoção de filhos. Veio nos trazer agora a oportunidade de nós ser herdeiros por Deus, como Ele é. Jesus é o herdeiro de todas as coisas, mas agora Ele era o unigênito, agora Ele é o primogênito de entre muitos irmãos. Jesus veio dividir o que Ele tinha, por isso que Ele falou, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus, Ele cumpre toda a lei, irmão. Tudo que Jesus fala, amar o inimigo, dividir com o próximo, foi o que Ele fez. Tudo Deus, através de Jesus, fez tudo. Então, por isso que Jesus, ele cumpriu toda a lei. Ele não veio revogar, ele veio para cumprir. Ele cumpriu toda a lei e os profetas que estavam escritos. Romanos capítulo 5, que mais Jesus fez? Romanos 5, essa aqui é mais forte. Romanos 5, capítulo 6. Romanos 5:6.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. O que Jesus fez? Morreu pelos ímpios. Morreu pelos pecadores. E muito mais. Vamos continuar. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer? Haveria Jesus morrer por alguém que é justo? Se entregar à morte por um justo? Porque o justo é justo. O justo pertence a Deus. O justo é salvo. O justo é santo. Paulo falou assim, alguém ia se animar por morrer por um justo? Sabe por que Jesus se animou? Por morrer por pecador. Então agora você consegue ver que Jesus tinha um sentimento nele. Tinha um sentimento no Pai. E qual é esse sentimento? Sabe dizer? Amor. Se animar a morrer por um pecador. Ele vai revelar aqui, está aqui, a revelação está aqui. Jesus e o Pai tinham um sentimento. Amava o pecador. Amava o pecador. Só que agora, quando ele mostrou o seu amor agora, Deus mostrou o seu amor. O que permanece sobre o homem agora? É a ira de Deus. Só que o amor de Deus está sendo ofertado. Deus amou o mundo. E hoje a misericórdia dele, o Espírito Santo está trabalhando para convencer o homem desse amor. Então Jesus, ele morreu por quê? Morreu pelo ímpio, ele se animou a morrer. Porque ele vai mostrar aqui, ó. Olha o que Jesus veio fazer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio revelar o amor de Deus. Jesus veio revelar o amor de Deus, irmão. O amor de Deus que o homem não conhece. O homem acha que o amor de Deus é livrar ele do acidente, é livrar ele da separação, ou restaurar o casamento que separou, ou livrar o seu filho da enfermidade, e acha que é o amor de Deus. Não, isso é um poder de Deus que pode efetuar na tua vida. Mas o amor está em Jesus morrer por pecador. Porque ele fala aqui, ó, porque Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós ainda pecadores. Por que ainda? Porque ele escreveu para uma igreja, agora vocês não são mais pecador. Porque aquele que vive no pecado é filho do diabo. Porque aquele que nasceu de Deus não pode viver pecando, porque dentro dele existe uma divina semente, uma semente de Deus. Qual que é? O amor por meio do evangelho que gerou dentro dele. É uma semente de vida. O amor constrange, porque agora ele reconheceu o amor de Deus nele. Aí ele continuou, versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ó, Jesus mostrou o amor do Pai, revelou o amor do Pai em ele morrer por nós sendo ainda pecadores. O sangue de Jesus nos justifica de todo pecado. E ele agora veio também nos livrar o quê? Da ira. A ira que já deu estudo aqui. Quando que é a ira de Deus? Quando Jesus voltar. Vai se manifestar a ira de Deus. O julgamento. O tribunal. Ali vai estar a ira de Deus. Às vezes eu penso que aquelas pragas do Apocalipse é ira. Não, aquilo é cólera de Deus. É a cólera de Deus com a humanidade. É igual Sodoma e Gomorra. É uma cólera. Mas quando que vai descer a ira verdadeira sobre o Sodoma e Gomorra? No juízo. O lago de fogo. Então agora, olha o que Jesus vai fazer. Ele revelou o amor de Deus. Ele revelou para nós a justificação no seu sangue. Ele revelou para nós agora a revelação da liberdade da ira de Deus. E muito mais agora, ó, versículo 9. Sendo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos pela sua ira, da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus
mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus veio trazer agora a reconciliação com o Pai, porque nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. Está aqui, ó, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, morreu pelos pecados, morreu por nós sendo pecadores. Então Deus amou quem? O inimigo. Nós sendo inimigos somos reconciliados mediante a morte do seu Filho. E agora que Ele já nos reconciliou, seremos salvos pela sua vida, a ressurreição. Então Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Então tudo isso Jesus fez. Tudo isso Jesus fez. A obra que Ele fez. Ele veio revelar o amor, veio revelar a ira do Pai, veio revelar que nós somos inimigos, veio revelar que agora existe uma reconciliação com o Pai, veio revelar que existe um sangue agora que aplaca a ira de Deus, veio revelar que tem um sangue que nos justifica de todo o pecado que nós praticamos. Só o sangue nos justifica. Por isso nós somos salvos pela graça, pelo sangue que foi derramado por Jesus. Colossenses 1, 20. Colossenses 1, 20. E havendo feito a paz pelo seu sangue, paz com quem? Paz com Deus. E havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês também, que outra hora, no outro tempo, vocês que no passado, eres estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Por que o homem é inimigo de Deus? Por causa da obra maligna, o pecado, falta de entendimento. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Para que Jesus veio? Para nos reconciliar, nos dar a paz com o Pai, nos livrar das obras malignas, porque a palavra veio para destruir as obras do diabo, e agora também nos preparar para apresentar a Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante Ele. Jesus veio para isso. Tudo para isso Jesus veio. Livro de Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Jesus veio para quê? Para desvendar o mistério da vontade de Deus, de fazer com que agora tudo venha a ser reconciliado com o Pai por meio de Jesus. Isso Jesus veio. Ele veio desvendar o mistério, aquilo que estava guardado. A Escritura foi desvendada agora. Foi o que o apóstolo Paulo entendeu. Ele escreve nessa carta aqui: agora vocês sabem o meu discernimento no mistério de Cristo que estava oculto nos tempos e nas eras passadas,
o qual não foi dado a conhecer aos homens, mas foi revelado agora pelo Espírito aos santos e apóstolos. Foi desvendado agora, irmão, coisas que os anjos não sabiam, que agora os anjos anseiam aprender e averiguar. Isso aqui, ó, o mistério, fazer na plenitude dos tempos, todos os tempos e as épocas, fosse agora todas as coisas fossem convergir nele. Tudo aponta para Jesus. Por isso que ele é a consumação de todas as coisas. Jesus é a vida, é a ressurreição, Jesus é o perdão, Jesus é a reconciliação, Jesus é a paz, Jesus é o amor, Jesus é a revelação de todas as coisas. Jesus, ele é tudo. Então Jesus veio tudo para isso, para trazer esse mistério, veio dar testemunho dessa verdade. Por isso que ele falou para os seus apóstolos: quando vier o Espírito Santo, ele vos revelará tudo o que tem ainda para vocês aprender. Ele falou: não posso falar tudo agora. Se eu falar tudo agora, vocês não vão poder receber. Mas quando vier o Espírito Santo, ele vai ensinar as coisas que eu devia ainda. E ensinou a Paulo. Ensinou aquilo que devia. E até hoje ele revela, não revela? O Espírito Santo não revela hoje uma profecia na Bíblia? Na igreja, uma revelação? Revela, fala para o irmão: ó, irmão, vai acontecer isso, isso e isso. Se arrependa, vigia. Porque o Espírito Santo está revelando ainda as coisas que hão de vir. Porque o Espírito sabe tudo o futuro. Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele é tudo. Livro de 1 João capítulo 3. 1 João 3. Primeira João 3, 5. 1 João 3, 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Jesus se manifestou para quê? Tirar os pecados. E o que é tirar pecado? Que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios. Ele veio mostrar para nós que no seu sangue há redenção. Redenção é como se fosse tirar o teu pecado, tirar o fardo. Isso é redenção, é remissão de pecado, retirada de pecado, perdão de pecado. Deus, ele não inocenta o culpado, mas ele perdoa. Livro de 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1. Olha o gato. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses 1, 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Para que Jesus veio? Nos livrar da ira vindoura. E qual que é a ira vindoura? O juízo, a condenação, o lago de fogo. Jesus nos livra da ira vindoura. Livro de João, capítulo 9. João 9. Os irmãos vão ficar bom de Bíblia, hein? João 9, 39. Para que Jesus veio? João 9, 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se vocês fossem cegos,
não teriam pecado algum. Mas porque agora vocês dizem que veem, subsiste o vosso pecado. Jesus curou o cego de nascença. Só que o cego de nascença viu, ele enxergava, porque ele aceitou Jesus como o seu Salvador. E os fariseus não receberam Jesus, mas eles enxergavam. E eu vim para juízo nessa terra. Eu vim dar vista aos cegos. Qual que é o cego? O que não entende. E ele falou, vocês estão dizendo que vocês enxergam. Vocês estão cegos ainda. O pecado subsiste em você. Porque quando o homem enxergar de verdade, ele vai saber que ele é um pecador e precisa de Jesus para ser o seu Salvador. Por isso Jesus ele tornou louco as coisas do mundo. A sabedoria de Deus o homem não conseguiu entender. O juízo que Jesus veio trazer na terra, o homem não entendeu. Só que o cego de nascença entendia, porque ele não era cego no coração. Ele falou, ninguém pode fazer esse milagre, eu nunca vi isso, se ele não for de Deus. Deus não atende a pecadores. E os fariseus fizeram o quê? Tu é nascido todo em pecado, quer nos ensinar? Só que ele enxergava, irmão. Os fariseus não enxergavam. Quem pode fazer um cego de nascença enxergar, se não for Deus? Falou, nunca ninguém fez isso nessa terra. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu um cego. Elias pode ter ressuscitado alguém, mas um cego voltar a enxergar, nunca ninguém fez. Ele falou, se não for de Deus, não pode fazer isso. Porque eles falavam que Jesus era do diabo. Então ele enxergava. Então Jesus veio para isso o quê? Para trazer um juízo na terra. Ah, vocês estão dizendo que enxerga? Vocês estão cegos ainda, porque o pecado está em vocês. Então Jesus veio para isso, para juízo, para que o cego venha enxergar. O que Isaías diz, ele veio para dar vista aos cegos. João 12:46. João 12:46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Por que eles estavam cegos? Porque eles estavam nas trevas, porque não creram em Jesus. Por isso que ele fala aqui, ó, eu vim. Por que Jesus veio? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não fique na cegueira. Ele veio proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e algemados. Então o que Isaías falou é um resumo de tudo que Jesus veio fazer. Atos capítulo 5. Isso aqui também é muito forte. Atos 5. O que Jesus veio fazer? Atos 5, 30. Atos 5, 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurando num madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Jesus veio para quê? Conceder o arrependimento e a remissão de pecado. O arrependimento veio por quem? Pela lei de Moisés? Não havia arrependimento. Pecou, justiça. Pecou, pedra. O ministério da morte escrito em tábuas de pedra. Mas agora o ministério do Espírito veio trazer o quê? A luz, a revelação, a iluminação. Que agora existe um sangue, existe um perdão, existe uma remissão, existe uma reconciliação com o Pai. Porque a verdade veio ser dado testemunho agora. Então Jesus veio para isso, veio dar a oportunidade do arrependimento. Versículo 32. Ora, nós somos testemunha desses fatos,
E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, ou entregou, aos que lhe obedecem. Jesus veio para isso também, irmão. Para fazer com que agora a promessa do Espírito Santo viesse se cumprir. Que ele vinha para a terra e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque Jesus falou assim, quando vier o Espírito Santo, ele vos convencerá. Por quê? Porque não crer em mim. Olha a misericórdia de Deus. Por que o Espírito Santo veio? Porque os homens não creram em Jesus. E por que o Espírito Santo veio? Para convencer o homem em crer em Jesus. Olha o poder que Deus tem. Não receberam Jesus. Deus envia o Espírito Santo agora, para que o Espírito Santo venha convencer o homem de Jesus. Mas se Jesus não viesse, não fizesse a vontade do Pai, o Espírito Santo viria? Não. O Espírito Santo não viria. E quem de nós seria convencido do pecado hoje? Ninguém. Você entendeu que Deus pensou em você hoje? Deus pensou em você, irmão. Deus pensou naquele que você vai evangelizar e vai ser ganho pelo Espírito. Porque se o Espírito Santo não viesse, ninguém seria convencido. Por isso que ele falou, porque não crer em mim. Por isso que o Espírito Santo vai vir, porque não crer em mim. E o príncipe desse mundo já está julgado. E quem vai convencer que o príncipe desse mundo já está julgado? O Espírito Santo. Mas se não fosse por Jesus, não teríamos o Espírito Santo. Então, tudo isso Jesus fez. Jesus, ele comprou a passagem do Espírito Santo. Sabe, você vai viajar daqui para uma cidade, tem que pagar uma passagem. Existia um preço para o Espírito Santo vir para o homem. Qual que era? O sangue de Jesus. Tudo isso Jesus fez. Então, Jesus só morreu pelo teu pecado? Não, é muito mais. Livro de Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Graça a vocês outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus se entregou pelos nossos pecados. Mas por que ele se entregou pelos nossos pecados? Para nos arrancar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus nosso Pai. A vontade de Deus era arrancar nós do mundo perverso. Mas e como que Deus podia arrancar? Se Deus pegasse um homem, tirasse um homem e levasse para o seu reino, Deus ia ser injusto. Porque o homem é pecador. O homem precisa ser redimido. O diabo ia acusar Deus, porque Deus não fez isso com o diabo. Deus podia perdoar o diabo e deixar ele no céu. Deus não fez. Então o que Deus faz? Jesus se entregou pelos nossos pecados, para agora nos arrancar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus Pai. Para que Jesus veio? Para te arrancar desse mundo perverso. E como você vai ser arrancado desse mundo? Quando o mundo for arrancado de você. Quando você estiver crucificado para o mundo e o mundo para você. Ele tem que arrancar dentro de você. Por isso que Jesus, quando pregava, falou assim: vende tudo, Deus pobre. Não juntei tesouros na terra. Jesus queria arrancar do teu coração o mundo. Não é que Jesus tem prazer em ver você virar pobre. Jesus trabalhou no coração do homem. Ele iluminou a mente do homem. Ah, eu não posso servir a Deus nem a riqueza. Porque aonde está o meu tesouro, está o meu coração. Então eu não obedeço à lei. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você viu o que a verdade faz com o homem? Ilumina. Eu estava errado e não sabia. Ah, mais bem-aventurado é dar que receber?
Então eu vou lá, vou vender tudo. Vou tirar do meu coração. Vou ficar só o necessário para mim sobreviver e fazer a obra de Deus. Entendeu, irmão? Então Jesus veio para isso. Veio para arrancar nós desse mundo perverso. Mas só será arrancado quando o mundo ser arrancado do nosso coração. Livro de Hebreus, capítulo 12. Está quase acabando, meus irmãos. Mas tem coisa ainda. Hebreus 12. Para que Jesus veio? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos de arrodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que fortemente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu aqui? Eu creio que é o apóstolo Paulo. Ele falou, olha por exemplo de Jesus. Ele suportou tamanha oposição de pecadores. Ele não fez a vontade da carne. Ele falou, olha o exemplo de Jesus. Jesus veio dar exemplo, irmão. Onde ele fala aqui, nós temos tantas nuvens de testemunha que viveram pela fé. Ele falou, o pecado, ele nos assedia. O pecado são como correntes que nos prendem. Mas ele falou assim, vamos correr agora a carreira que está proposta. Vamos olhar para aquele que foi agora o consumador da fé. Jesus, pelo aquilo que estava proposto para ele, a alegria que estava proposto, ele não fez caso da humilhação. Porque servir a Deus, irmão, é humilhação. Servir a Deus nesse mundo é humilhação. Mas ele falou assim, olha o exemplo que Jesus deu exemplo. Ele não fez caso da humilhação, mas ele olhava para a alegria que estava proposta. E assim nós temos que olhar qual a alegria que está proposta. De você um dia habitar com Deus, irmão. De você ser ressuscitado em glória, de você ser livre do pecado, da morte, da dor, do sofrimento, da enfermidade, da angústia, da tribulação. Olha para a carreira que está proposta para você. Jesus, ele deu um exemplo de como você fazer para agradar o Pai, um exemplo de você agora vencer o mundo. Jesus venceu o mundo, e aqui está o exemplo. Jesus, ele não veio só morrer por você, mas ele veio dar um exemplo. Como que você vence o mundo? Como que você agrada o Pai? Quando você olha para Ele. O apóstolo Paulo assim, olha para Ele, o autor e o consumador da fé. Por que consumador? Ele consumou a fé. Ele morreu na fé. Ele morreu na fé. Porque o Pai não propôs para ele se sentar à direita. Então Jesus olhava para quê? Se ele olhasse somente para a cruz, ele ia dizer, Pai, me livra dessa hora. Não faz a tua vontade, faz a minha. Mas Jesus olhava para quê? Para a alegria que estava proposta. E qual alegria? Senta-te à minha direita. Você viu a alegria que está proposta para Jesus? E sabe qual a alegria que está proposta para você? Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. Julgará o mundo comigo. É a alegria que te está proposta. Agora você vai olhar para quê? Você vai olhar para o autor e consumador da fé, ou você vai olhar só para o teu sofrimento? Porque ele falou assim, ele suportou tamanha oposição de pecadores, para que agora você olhasse para esse exemplo, e você não se canse desmaiando na tua alma. Então Jesus deu o quê? O exemplo. Jesus não veio só morrer por você, mas ele veio dar o exemplo, ele veio dar a iluminação. Agora o apóstolo Paulo, o que ele escreveu, o que o apóstolo Paulo viveu.
eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus. Eu não olho para trás, mas eu olho para frente. Eu corro, mas não como um atleta que corre por uma coroa corruptível. Eu corro por uma coroa incorruptível, não sem meta, porque eu esmurro meu corpo à escravidão para não fazer a vontade dele. Mas eu prossigo buscando cada vez o fôlego mais. E de tal modo eu corri que eu alcancei os que correm no estádio, porque a minha coroa é maior do que deles. Então agora eu me afadigo muito mais do que um atleta. Um atleta, ele treina para quê? Para receber uma coroa. Ele falou, não, eu não quebro as regras, mas eu prossigo com a regra que Deus colocou para mim. E eu corri tanto, irmão, que eu não cansei. Eu ultrapassei eles. Isso que o apóstolo Paulo escreve. Eu ultrapassei eles. Eles receberam uma coroa que vai enferrujar. A ferrugem vai comer, eles vão morrer, vai acabar. Mas a minha, ninguém pode roubar. Ninguém destrói. Eterna, a coroa da vida. Então, Jesus deu o exemplo, irmão. Ele veio trazer isso. Tudo isso Jesus veio fazer. Para que ele veio? Para tudo isso aqui, ó. E tem mais ainda, está quase acabando. Mateus 10. Isso aqui muitos não gostam. Mateus 10. Isso aqui é espada. Eu tive que acolhi e aconteceu comigo. Mateus 10, 34. Para que Jesus veio? Ó, o capítulo 10, Jesus levantando os 12 para ir anunciar o evangelho. E antes de Jesus mandar eles ir, Jesus preparou eles psicologicamente. Depois você lê o capítulo inteiro de 10. Jesus preparando os apóstolos psicologicamente que eles iam enfrentar. Eles iam ser espancados, eles iam ser levados a tribunal, eles iam sofrer. E Jesus continua. Só vou pegar esse trechinho que Jesus falou para eles. Você quer ser um discípulo de Jesus? Se prepara para isso aqui, ó. Mateus 10, 34. Não penseis que eu vim. Ó, Jesus não veio para isso. Eu não vim trazer paz na terra. Jesus não veio trazer paz na terra. Eu vim causar, pois eu vim, desculpa, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus veio te armar para uma guerra. É isso que ele está falando para os apóstolos. Eu vim trazer para vocês uma espada. Ó. O evangelho é uma espada. E vocês vão para um combate agora. Só que ele falou, o maior combate vai estar dentro de você, na tua casa. Ele fala aqui, ó. Pois eu vim causar divisão entre um homem e seu pai, entre a filha e sua nora, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai, sua mãe, seu filho, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem ama a sua vida, perde-a. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, a achará. Jesus veio para quê? Para você perder a tua vida. Jesus veio para te armar para a guerra que está nesse mundo. O diabo vai estar dentro da tua casa. A luta tua não é contra a tua mãe. Tua mãe que fala para você que você é louco, que não tem nada a ver esse negócio que está falando. A tua esposa que te abandonou por causa de Jesus. O teu esposo que diz que te ama, mas te abandonou por causa de Jesus. Que no fundo nunca te amou, porque ele quer casar de novo, quer o outro. Jesus falou assim, o inimigo, o diabo vai estar dentro da tua casa. E falou, se você amar alguém mais do que ele, você não é digno dele. Então Jesus, ele veio trazer o quê? Ele veio trazer união? Não. Ele veio trazer divisão. Porque ele sabe, a fé não é de todos. E no céu vai estar quem? Vai estar só um povo, chamado eleitos. Chamados escolhidos. Chamados adotados. Chamados filhos de Deus por meio de Jesus. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as pratica. Quem é tua mãe? Quem são teus irmãos? Quem é o teu esposo ou tua esposa? Aqueles que ouvem a palavra de Deus
e a pratica. Porque às vezes você pode estar casado, irmão, mas se tua esposa não estiver casada com Jesus, o diabo está do teu lado. Agora, se ela estiver casada com Jesus, pode ter certeza, você vai ter muito mais do que uma esposa, você vai ter uma irmã em Cristo, e vai te amar de verdade. Sabe por quê? Porque se não amar a Deus, não tem como amar o próximo, não tem como amar o inimigo. O teu esposo só vai te amar de verdade, tua esposa vai te amar de verdade quando amar a Deus. Porque quando amar a Deus, vai deixar o pecado, vai se arrepender e vai te amar como Jesus te amou. Por isso, irmão, Jesus não veio restaurar casamento. Ele tem o poder, sim. O Espírito Santo tem poder de ir lá e quebrantar um coração. Tem poder de moer uma pessoa, colocar na miséria, para ver se ela acorda. Só que Deus não é pela dor e não é pelo amor também. É pelo Espírito. Só vai chegar a Deus pelo Espírito. Porque o Espírito veio para convencer, ensinar e guiar a verdade. Então essa parte aqui ninguém quer de Jesus. Jesus veio para isso. Não, Jesus é amor. Não, Jesus não veio. Não, Jesus veio para unir família. Não, ele veio unir a família do céu. Ele veio unir os dispersos do Pai. Ele veio unir a família do Pai. Na terra não trouxe paz, ele trouxe guerra. Jesus trouxe a guerra na terra. Agora a paz é com Deus. Uma hora eu vou dar esse estudo. A paz é com Deus. Essa paz aqui, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é mentirosa. Você diz que me ama, mas no fundo você está me traindo. Você diz que me ama por causa do dinheiro, por causa da casa, por causa do carro. Mas aquele que ama de verdade não olha para isso. Ele olha para Deus primeiro. Então, irmão, Jesus veio para isso. E também agora ele veio para isso aqui. João 10:10. João 10:10. Ó. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus veio para que o homem tenha vida. Quem quiser preservar a sua vida, perde. Mas aquele que perder, ganha a vida que ele quer dar. Por isso, aquele que vem até ele, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Sua cruz. O velho homem crucificado. Ele está com você. Está aqui, ó. Nesta matéria. O velho homem está aqui. Se der legalidade para ele, ele sai da cruz. Porque o diabo manda sair da cruz, não é? For desça, o diabo quer que você desce da cruz. Desce da cruz. Você não é macho? Você não é fortão? Desce da cruz. É o que o diabo quer. Ele quer que você saia da cruz. Mas hoje nós levamos a nossa cruz. Nós somos sepultados junto com Cristo no batismo. Fomos crucificados junto com Ele na morte pelo batismo. Agora, mas esse homem está aqui. Ele pode ressurgir em qualquer momento. Basta você deixar de amar Jesus. Então, tudo isso aqui, meus irmãos, Jesus veio fazer nessa terra. E Ele quer fazer dentro de nós isso aqui, ó. Vitória, proclamação. Veio trazer a vida, veio trazer exemplo, veio resgatar, veio adotar, veio reconciliar, veio trazer paz, veio trazer guerra, veio livrar da ira, veio tirar do pecado, veio conceder o arrependimento, veio para arrancar do mundo. Tudo isso aqui Jesus veio. E creio que muito mais. Porque se nós meditar, buscar ainda, acha muito mais coisa. Mas isso aqui é o essencial para nós saber. Para tudo que Jesus veio fazer na nossa vida. É isso aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Fazer uma oração aqui e entregar para o Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade desta palavra. Senhor, é um estudo tão simples, Senhor, mas eu sei que ele tem um grande peso no mundo espiritual. Porque muitos até hoje, Senhor, não sabem porque o Senhor veio nessa terra. Muitos hoje não têm nem noção do que o Senhor fez, está fazendo nessa terra. E eu peço hoje, Senhor, que for uma alma, quem sabe o Senhor está nesse canal do YouTube hoje, que o Senhor venha abrir o coração dela, ela venha iluminar.
Assim como um dia eu estava na escuridão, não sabia por que o Senhor veio, que essa alma hoje possa reconhecer o poder da tua vinda e da tua segunda manifestação, que é trazer a revelação agora do teu juízo. E assim, meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade. E eu entrego esta palavra, Senhor, nas tuas mãos. Que agora o teu Espírito, Senhor, venha operar nos corações, convencendo de toda esta palavra e desta verdade. Tudo para a honra e a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a direção final do culto para o nosso pastor Tiago, está encerrando. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a presença dos irmãos que estão na live, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos ter uma reunião breve, em nome de Jesus, coisa rápida. Creio que Deus vai operar com poder e grande glória. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Que esse ensino possa tocar no coração de vocês e operar. Vamos orar pelos irmãos da live, em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Senhor Deus da glória, toca sobre estas almas, Senhor. Jesus, abre o entendimento, Senhor. Abre, Senhor, a compreensão. Almas que, quem sabe, luta, Senhor, para compreender a Tua palavra. Que eles possam entender, Senhor, os Teus preceitos, os Teus estatutos, os Teus mandamentos. Que almas possam ser alcançadas pelo poder do Teu Espírito. Senhor, meu Deus, toca, Senhor, no profundo do coração dessas vidas. Senhor, meu Deus, opera, Senhor. Às vezes, quem sabe nós, com os nossos olhos, ó Senhor, não conseguimos enxergar. Mas quantas almas foram alcançadas através desses ensinos? Quantas almas foram, Senhor Jesus, alcançadas, ó Senhor, nos quatro cantos dessa terra, abandonando o pecado através dos estudos. Então, meu Deus, opera, Senhor, com a Tua mão poderosa. Salva almas neste dia de hoje, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado, glorificado, engrandecido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Existe um lugar onde não vou chorar.